Arnaldo Ribeiro, e aí? O que você achou do derby? Te decepcionou? Te fez feliz? O que você pode dizer? Eu gostei muito, achei um jogo... A gente passou uma semana depois do Palmeiras e Atlético discutindo qualidade do jogo, um jogo todo disputado e tal, que teve, digamos, muita luta, muita marcação, mas um jogo... E aí, felizmente, poucos dias depois, tivemos um jogo melhor. Para mim, esse jogo marca para o Corinthians um divisor de águas. Acho que o Corinthians é uma vitória, como o Silvinho falou, ninguém sai do derby do jeito que entrou. E acho que o Corinthians pode, agora com essa vitória, com o quarteto jogando pela primeira vez junto, fluindo, sonhar de fato com coisa maior no campeonato. Antes era uma questão, não sei o quê, será que tem time para chegar? Tem time com esses jogadores para chegar. O nível melhorou, Flávio, como você falou. O nível do time do Corinthians é outro hoje. E do outro lado, nós temos que analisar o seguinte. O Palmeiras se colocou numa situação difícil. O Palmeiras, se não passar do Atlético, e é muito difícil passar do Atlético, ele talvez passe uma temporada em branco, com todo esse time que o Palmeiras tem. O Palmeiras caiu no Paulista, o Palmeiras caiu na Copa do Brasil, o Palmeiras só tem a liberdade, e não vai descontar 8 pontos do Atlético no Campeonato Brasileiro do jeito que cada um está jogando. Não vai descontar. Então o Palmeiras tem uma situação pós-derby complicada. O Abel falou do número de finalizações e tudo mais, uma semana para ele era muito importante. A semana dos duelos com o Atlético e o derby no meio. Ninguém queria um derby no meio de jogos da Libertadores, né? Porque as sequelas, elas são inevitáveis. E acho que o Palmeiras joga muito pressionado em Belo Horizonte na terça-feira, depois de perder esse jogo. Ô, Michele, você não acha que o Roger Guedes já começa a se credenciar para o troféu Mesa Redonda? Com certeza. Sim. Aliás, gente, as inscrições, participação sua para o troféu Mesa Redonda já pode acontecer através do site troféumesarredonda.com.br. Entre lá, troféumesarredonda.com.br. A Lux Color está com a gente nessa 18ª edição do Troféu Mesa Redonda. Olha, atingimos a maioridade. Maravilha. Com a Lux Color com a gente. Então, troféumesarredonda.com.br. Já pode votar e eleger aí os melhores do ano. Bacana. Mineira, poxa vida, a gente está acostumado a ver os clássicos feios. Dessa vez, acho que todo mundo gostou, né? Boa noite, Flavio, sem dúvida nenhuma, né? Foi um jogo bom, disputado, né? O Corinthians, é claro que é sempre mais perto, né, do gol do que o Palmeiras, né? Acho que o Corinthians ele teve mais alternativas positivas, né? Objetivas, né, para vencer o jogo do que o Palmeiras, né? Quando eu ouço a entrevista do Abel Braga Abel Ferreira, né? Dizendo que o futebol é decidido nos detalhes, parece que ele descobriu a América, né? Porque foi outro Portugal descobriu o Brasil, né? Não, ele faz uma coisa assim, olha, 8 chute contra 5, 3 contra 2, quer dizer, a estatística sempre fica na média. E é uma estatística mentirosa. Então você está falando tudo óbvio aí, o seu time não está jogando nada, já tem um bom tempo. O Palmeiras não está jogando bem, tem muitos jogos. O Palmeiras não está bem, o ambiente, a atmosfera é negativa. E reflete dentro de campo. Corinthians não, o Corinthians vem numa ascensão muito grande, né? Hoje a gente tem que, né, como o Chico diz, tem que aplaudir o Silvinho, porque ele pegou o time ruim lá atrás e colocou numa posição boa hoje, e com o time com a qualidade agora, ontem ele entrou com um esquema muito avançado, com um Cantígio, só que homem de marcação, que não marca ninguém, mas joga. Quer dizer, o Corinthians ontem mereceu a vitória pelo que fez dentro de campo. E o Abel, com as suas declarações, né, transcendentais, não engana ninguém. Então, Flávio, se você me permite, me chama muita atenção quando eu vejo um treinador e ele fala algo que ninguém viu, só ele. O Silvinho, perdendo ou ganhando, você observa as declarações, ele tem sentido. O Abel falar que o Palmeiras ontem foi protagonista no jogo, o primeiro tempo foi todo do Corinthians, o Palmeiras chegou uma vez e fez o gol no final. Ele foi melhor. É verdade que, quando o Corinthians fez 2-1, o Palmeiras estava ligeiramente melhor. Mas nem de longe o Palmeiras ontem foi protagonista diante do Corinthians. E aí, no caso, a gente tem que reverenciar o Silvinho, sim, pela coragem. O Arnaldo falou do divisor de águas, das sequelas que fica de um lado, de outro. É bom lembrar que o Corinthians teve 2 treinadores demitidos depois de derrotas para o Palmeiras. Isso, o Thiago Nunes e o... Roger. E o... Roger, não, o Wagner Mancini. O Wagner Mancini. Isso. Mas mas eu me lembro também do Carille, em 2017, que estava balançando antes de um Corinthians e Palmeiras, o Corinthians com 1 a menos,
venceu por 1-0 o gol do Jô, embalou, chegou a ser campeão paulista e campeão brasileiro aquele ano, sendo a quarta força. Não estou dizendo que o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não. Mas dá um moral para esse time que até então lutava para não cair, para ser meio de tabela com os reforços que chegaram. E aí a coragem dele num clássico local, Cantígio, que melhora a saída de bola do Corinthians. O Corinthians estava com muita dificuldade para sair jogando, porque não tinha essa qualidade. O Gabriel não oferecia isso. E, ao mesmo tempo, passador para muitos caras de qualidade. O William, o Roger Guedes, o Juliano e o menino GP, que fez uma partidaça ontem, sabe? Então, o Silvinho teve o mérito da coragem. O Corinthians jogou e mostra que pode sonhar muito mais alto. Se não nessa temporada, terminar de maneira digna, conquistar uma vaga para a Libertadores, mas até pensando numa próxima temporada. O Corinthians ontem foi melhor que o Palmeiras. Isso não se discute, por mais que o Abel fale que foi decidido num lance individual. Não foi decidido num lance individual. Paulo Sérgio. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, essa questão do lance individual, se começar a jogada do segundo gol, da onde saiu das mãos do Cássio, o João Vitor veio carregando a bola, Vitinho sozinho foi, entregou para o Roger Guedes. O Roger Guedes, sem dúvida nenhuma, qualidade técnica, foi lá e fez o gol, aonde ele já estava cansado. Naquele momento do jogo, ele já estava muito cansado. Até o primeiro gol também, roubada de bola do Renato. O Renato passa para o Juliano, com categoria, toca para o Rogério Guedes, gol. E agora eu vou falar uma coisa, imagine nós pensávamos naquele Corinthians de uns meses atrás, hein? Que só tinha o Mosquito para resolver. Mosquito dependente. Hoje você já vê outra qualidade no time, Com você vê 40% jogador. do time titular, né? Como? 40% de troca, né? 4 Não, jogadores de 10, né? Trocou 40%. Não é pouca coisa. Não, mas hoje nós já temos jogadores com qualidade, né, Flávio? Você já vê um futebol mais envolvente, você vê um futebol com mais alegria. E lógico que o Corinthians jogou na medida do possível. É aquilo que eu queria que o Canhão tivesse aqui hoje, hein? Né? O Canhão tinha que estar aqui hoje. Semana passada ele falou só Palmeiras, só ia dar Palmeiras. Aí, ó. Meu caro Chico Lang, você vai se curvar a Silvinho Mitchell? Olha, o meu caro o Flávio Prado e companheiros de mesa, vejam que como é importante um treinador conhecer o futebol aonde ele está participando, né? Eu vou falar do Abel Ferreira. O Abel Ferreira não sabia quem era o Roger. Não sabia do que aconteceu com o Roger no Palmeiras. E o que aconteceu com o Roger no Palmeiras foi um bullying. Foi bullying que aconteceu com ele. Ele foi amarrado, não queria participar de uma festa de aniversário, nem era aniversário dele, amarraram ele no meio campo, deram ovada. Aí depois ele discutiu com o Felipe Melo, quase saindo na porrada. Ele saiu brigado do Palmeiras, foi colocado em segundo plano. Evidente que um cara desse, que está no time adversário, ia querer devolver o troco. Tá na cara. Não tinha que amarrar ontem, Chico? Tinha que amarrar ontem, não quando amarraram lá no campo. Se bem que o Abel Ferreira, não era o treinador na época. Era o Eduardo Batista, né? Que deixou essa palhaçada acontecer com o Roger Guedes. Mas o Roger Guedes guardou aquilo. Tanto é verdade que no finalzinho do jogo, a gente não vê isso nas câmeras de televisão, a gente vê isso num vídeo da internet. Ele está saindo de campo, ele abraça o Duílio e fala assim para ele: eu não te falei? Quer dizer, ele avisou o Duílio que ia acabar com o Palmeiras. Porque o Palmeiras estava aqui com ele. Ele estava com o Palmeiras por aqui, né? Ele diria o seu peru por aqui. Não é verdade? Parecido do seu peru. Então, quer dizer, eu acho que o conhecer o futebol brasileiro é o primeiro passo para qualquer treinador estrangeiro. Ele não conhecia, ele não sabia desse detalhe. E, como disse o Paulo Sérgio, que é macaco velho, ele sabe muito bem das coisas que acontecem dentro de campo. Ele estava cansado, estava caído pela ponta, porque ele não aguentava mais correr pelo meio. Já não dava para jogar de centroavante. E foi pela ponta, sem Renato Augusto, sem o William, que saíram também porque estavam piados, né? Piaram na curva, já não aguentava mais correr. E saiu essa jogada que o Paulo descreveu tão bem. Começou lá com o Duqueiroz, foi para o Vitinho, do Vitinho para o Roger Guedes, uma finta espetacular em cima do Gabriel Menino, que não é mau jogador. Né? Não, e nós estávamos conversando aqui há semanas atrás, o Miller, né? Dá um fundo para ele.
Não precisa, deixou ele cortar pra dentro, Deixou ele cortar pra dentro, um abraço. Ele que gostava de fazer. Quando o Miller chegou aqui, eu Só que falei, ele não Miller, batia nem o foto. Roger Guedes fez um gol igualzinho que você fazia. Então, quer dizer, eu acho assim, tem que conhecer o futebol brasileiro antes de mais nada. E o Arnaldo foi felicíssimo. É um divisor de águas? É, sim, senhor. É divisor de águas, sim. Vai depender muito desse jogo para decidir com o Atlético Mineiro agora, terça-feira que vem, às 9h30. Transmissão do SBT, nossos amigos lá. Um abraço a eles. Vai influenciar? Vai sim. Porque na entrevista coletiva que ele deu, só me estendendo mais um pouquinho, ele falou que ia chamar a atenção de um rapaz que tinha 19 anos. Que foi talvez por causa dele, desatenção dele, que saiu o gol do Corinthians. Quem é o rapaz de 19 anos? A minha avó? Não, é o Gabriel Menino. Quer dizer, ele ia dar uma bronca no Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino foi fintado pelo Roger Guedes. Ele disse isso. Quer dizer, é inabilidoso, ele não sabe levar coisa. E quando dizem que ele perdeu o vestiário, eu acredito. E enquanto isso, que ele perde o vestiário, do outro lado o Silvinho vai ganhando o vestiário. Então, quer dizer, é um time em decadência, o Palmeiras, está em baixa, Calma. Palmeiras está em baixa, Calma. Palmeiras está em baixa e o Corinthians está em ascensão. E na hora certa, que nós estamos na terceira rodada do segundo turno. Quantos pontos está um e outro aí, alguém lembra? Diferença? Não é, porque a gente pode de repente aqui fazer um desafio. Diferença acho que 3 pontos. Então, será que o Corinthians vai terminar na frente do Palmeiras? 3 não, 6. É uma aposta que pode me Ô, interessar. Flavito, Pois não, Miller. o negócio é o seguinte, o problema não é que o Palmeiras esse resultado vai influenciar para o próximo jogo. É que ele já vai influenciado negativamente pelas más partidas que vem jogando. Eu gosto muito de detalhe de campo, porque eu gosto de técnica, né? Mas não quero ser treinador nunca. Por que você não quer Já foi. Não, porque eu não tenho paciência com jogador ruim. Até porque o Leverkusen, Flavito, dizia assim, olha, time que ganha dividida, se não ganha o jogo, não perde. O primeiro gol do Roger Guedes, você viu o lance? O Renato Augusto estava caído no chão. Ganhou do Dois jogadores do Palmeiras vieram com o pé mole. Patrick de Paula e o outro, não lembro agora quem é o Gabriel Menino. Lua. Dois jogadores do Palmeiras, Flavito. O Renato Augusto caído no chão, Paulo. Desequilibrado, quer dizer, ele está em desigualdade, né, em relação ao adversário. E ele consegue ganhar a bola e dar o passe que resulta no gol, bonito gol do Roger Guedes. Para você ver, uma perda de dividida, o Patrick de Paula nem dividiu a bola. Ele foi para não ir. E o Renato Augusto ganha a dividida, que nem aconteceu. E aí resulta no gol do Roger Guedes. Para você ver que esses detalhes que o Abel e Paulo falou, Chico? Esses detalhes que ele falou, realmente, esses detalhes estão tirando o Palmeiras do título brasileiro e podem, eu tenho quase certeza que vão tirar o Palmeiras da Libertadores na semana que vem. Mestre Helena, esse jogo vai ter essa influência direta que o pessoal está entendendo, e sim, inclusive é o tema da nossa enquete no jogo de terça-feira? É muito provável que sim, porque o Palmeiras deve entrar muito, digamos, afobado, né, para tentar recuperar um pouco do prestígio que está perdendo nessas últimas rodadas no Brasileirão. Mas acontece o seguinte, esse Corinthians que está aí, não é do quarteto, é do sexteto, que começa com o Cantinho e passa também pelo menino Gabriel Pereira. Esse Corinthians vai fazer o Chicão rir as gargalhadas até o fim do ano. Entendeu? E o torcedor do futebol, aquele que gosta de futebol, esse também vai rir. Vai se divertir com esse time do Corinthians. Agora, o nosso querido Abel Ferreira, numa entrevista na rádio que eu ouvi, disse que o Corinthians fez o segundo gol porque o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras, não deram pontapé no adversário na saída de bola. Quer dizer, sabe, esse é o conceito que esse infeliz tem do futebol. Com um elenco desse tamanho, com essa qualidade, ele está pregando o pontapé salvador. Quer dizer, é reduzir o futebol a um nível, eu diria que talvez digno
o que representa esse país lá fora. Flávio, eu só queria colocar uma situação. Não, só muito rápido, não perder o fio da meada do Abel. De novo, porque existe uma tolerância com ele, porque ele foi campeão da Libertadores, é algo difícil, foi campeão da Copa do Brasil. Mas quando ele foi contratado, me lembro bem, demitiram o Mano Menezes, demitiram o Filipão, porque que foram atrás do Miguel Ângelo, que eles queriam futebol ofensivo. Mas eu quero colocar essa situação em cima do que você está falando. Nós estamos mostrando o gol do Corinthians a partir do momento que o João Vitor sai de lá de cima. João Vitor mesmo, né? Tá bom. Um segundo antes, por que a bola vai lá? Porque ela toca na trave. O Verón chuta, a bola bate na trave, por pura sorte não entra, porque o Cássio não teve interferência, nada. Ela não entrou porque não entrou. Vocês estariam falando a mesma coisa se a bola do Verón entrasse? Do mesmo jeito. Não, mas será? a questão, Será? O Palmeiras ganhava o jogo. A questão é a concentração dos jogadores do Palmeiras. Mas teria ganhado o jogo. A equipe do Corinthians, no finalzinho, tá bem cansada. Você viu o Juliano? O Juliano também já tá cansado. Jogou muito. Bom jogador, jogou muito. Aí você pega... o GP cansou também. Então você pega... Juliano cansou. A maioria dos jogadores cansaram. E aí o Palmeiras começou a crescer na partida. E um lance só define toda a jogada. E aí que você... Mas já teve também a bola mas do aí nós estamos dando razão pro Abel. Nós estamos dando razão pro Abel. Foi questão de detalhes. A bola do Verón entra, muda toda a história. Flávio Prado, eu ouvi de muitos colegas de imprensa que no jogo passado, entre Atlético e Palmeiras, o Hulk bateu o pênalti na trave. Então, bola na trave é erro, não é acerto. Não, eu concordo. Tá pessoa. Então não devia dizer que a bola bateu na trave. Não. Bateu na trave, então foi erro. Não foi acerto. O Chico tem razão, e eu acho que um pouco vai o que o Miller estava analisando sobre o Palmeiras, não só no derby, mas nas últimas todas as partidas. Então, o Palmeiras poderia ter vencido no chute do Gabriel Verón chutando na trave. Agora, o Palmeiras vem de partidas ruins, vem apostando todas as fichas na Libertadores, e na Libertadores, na sua casa, fez uma partida covarde. Fez uma partida covarde. Ou estratégica. Ela fez uma partida... não sei, eu acho que ela foi... Ele colocou como sendo uma estratégia. Depois nós vamos até ver São Paulo e Atlético, que foi 0-0 também, e foi um jogo pelo um outro campeonato, que o São Paulo também, mas o São Paulo, na casa dele, teve mais ousadia, um time motivado no segundo tempo do que o Palmeiras durante 90 minutos. É isso aí. E isso, eu acho que o Abel, do jeito que ele arma o time, ele só tem um álibi quando ele vence. É isso porque aí. ele não convence, o time não emociona. Gente, se ele vencer? Mas, se ele for pra final da Libertadores de novo? Mas também vai muito de jogadores individuais. Sim. O Luiz Adriano, onde ele estava no jogo? O Patrick de Paula é um jogador que nós conhecemos esse jogador, é um jogador muito técnico, muito bom jogador, mas ele está longe. Mas isso não é culpa do jogador? Não pode. Isso não é culpa do jogador? É culpa do jogador que eu estou falando. Você não pode aceitar esse argumento de que foi uma estratégia o que aconteceu no Allianz Parque na terça-feira. Pode até ter sido. Assim, uma coisa é você anular os pontos fortes do seu adversário e outra coisa é você abdicar de jogar quando você tem a bola. O Palmeiras se classifica com empate. O Atlético não. Não é, mas é verdade. O Palmeiras classificou empate. O Atlético não conseguiu fazer gol aqui, vai fazer lá em Minas. Não sei. Não sei, aguardemos. Não sei. É possível. O Flávio tem razão, porque o resultado foi bom para o Palmeiras na terça. O empate sem gols em casa, ele serve. Porém, o que nós estamos discutindo é que o time do Abel, o Abel, ele só tem o resultado em sua defesa. Sim. Ele não vai ser elogiado nunca pelo resto, pelo que produziu e tal. Eu concordo. Se ele não ganhar, não tem nada. E dessa vez ele não ganhou o Paulista, ele não ganhou a Copa do Brasil, ele não vai ganhar o Brasileiro. Então ele só tem a Libertadores. Então a única defesa do trabalho dele, como o Celso falou, é o resultado.